Glórias a ti damos, Senhor, Rei dos Reis. Ensina-nos hoje a tua palavra, Pai, que ela entre no nosso coração, Pai, que transforme nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Pai, a ter entendimento da tua palavra. Santifica-nos, Pai, na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer em ti. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no devocional, capítulo 26 do livro de Mateus. E aqui já começa, né? A gente já estava na semana da crucificação e aqui começa de fato. A gente vai ver muita coisa sobre isso. Não sei se eu vou conseguir explicar tudo, mas que o Espírito Santo te traga a revelação em nome de Jesus. Capítulo 26, a conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse a seus discípulos: Como vocês sabem, estamos no dia da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então a gente viu, né, quando Jesus estava falando sobre os julgamentos das nações, e aqui ele começa a falar mais uma vez, né, que ia ser entregue, que ia ser crucificado, e ali já tinha conspiração. Vamos ver aqui, seguindo o versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então a gente viu, né, Jesus sendo ungido em Betânia, foi uma boa ação, né? Ela teve um ato de adoração a Deus e também um ato profético, né? Deus mesmo já estava falando sobre isso. Jesus já estava falando sobre esse ato profético. E a gente sabe que aqui foi a gota d'água para Judas, né? Judas aqui, foi a gota d'água. Agora eu não quero mais fazer parte desse ministério, eu não acredito, porque o que ela deu era uma fortuna. Esse óleo, né? Era muito caro, era 1 ano de trabalho. Imagina aí que você trabalha, sei lá, para ganhar 20 mil reais, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, não sei, num ano. Eu vou profetizar R$1 milhão. Então ela estava aqui justamente dando tudo isso. E Judas, foi a gota d'água, acabou, e foi aí que ele já decidiu no coração dele que ele ia entregar Jesus. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Imagine você que Judas andou com Jesus durante 3 anos e meio, estava ali colado com Jesus. Ele viu Jesus curar enfermos, viu cegos enxergarem, coxos voltarem a andar. Ele viu pessoas mortas ressuscitarem. Ele viu milhares de pessoas sendo impactadas ali por Jesus. E ele trocou esse mesmo Jesus por 30 moedas de prata. E isso me leva a uma pergunta: o que você tem feito com a sua intimidade com Deus? Você tem trocado pelo quê? Vamos seguir aqui, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, rapidinho aqui um parênteses, é que eu vi um vídeo esses dias, né, que lá no centro de Jerusalém Antiga tem a casa da mãe de Marcos, né, dos discípulos de Jesus, e que lá existe até hoje, é o único lugar que tem uma comunidade que fala em aramaico, que era a língua que Jesus usava, né, é a língua da época, é um dos poucos lugares, eu acho que é o único lugar que tem ainda, que todo mundo fala em aramaico, ora em aramaico, e lá é de fato a casa
da mãe de Marcos, onde os discípulos se reuniam e que provavelmente lá foi a última ceia. É justamente aqui esses versículos, quando Jesus diz para ir para um lugar tal, fala o nome do cara e diz para preparar ali a ceia, porque é em Jerusalém e existe até hoje lá. E a gente vê assim a parte de cima, né, de dentro, é tipo uma igreja, uma sinagoga hoje em dia, funciona lá. E embaixo, quando eles descem, porque Jerusalém foi subindo, né, que ela foi 3 vezes demolida, né, então 3 vezes levantada. Então aí na parte de baixo aqui realmente é o local onde Jesus estava. E eu vou visitar em nome de Jesus, quero que você também vá conhecer. Poucas pessoas conhecem porque não é um ponto tipo turístico, mas eu e você já sabemos, nós vamos lá, justamente onde Jesus está falando aqui. Amém? Você está de acordo? Nós vamos, né? Cadê? E ele respondeu, dissesse, tá, Páscoa meus discípulos em sua casa. Versículo 19. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E eles ficaram muito tristes, começaram a dizer-lhe um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato, há de me trair. E o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Então Judas, que já haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou, sim, é você. Deixa eu só ver aqui o que está escrito, Rabi, também no versículo 19. Fala sobre mestre, né, sobre Rabi. E Jesus afirmou, sim, é você. Deixa eu ver o que quer dizer. Sim, é você. Você mesmo. Você mesmo disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a gente está vendo aqui os últimos passos do Senhor. Essa foi a ceia, né, onde ele mandou preparar e onde ele estava ali assentado com os discípulos. Também ali teve o lava-pés, né, você lembra? E ali também Jesus falou sobre o que aconteceria com ele, sobre trair todo mundo. Não sou eu. Pedro não está falando aqui porque isso aqui está escrito também no livro de Marcos, de Lucas, de João também, com mais detalhe. E inclusive João fala, né, que ele reclinou na cabeça ali, ele estava do lado direito de Jesus, reclinou a cabeça dele e aí, tipo, pediu para que Jesus falasse em segredo. Jesus com intimidade falou com ele também. E Pedro disse, não, eu nunca te trairia, ainda que todos fizessem eu não faria. E Jesus falou, antes que o galho cante 3 vezes você me negará, Pedro. Então imagina só, Jesus deu grandes revelações ali na última ceia, né? Vamos seguir aqui, a gente tem que estar alerta, viu? Pra gente parar de ficar negando Jesus no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Tá aqui, né? Jesus prediz que Pedro negará. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E a gente sabe que isso não aconteceu, realmente eles abandonaram, realmente Pedro negou, né? Realmente no momento de pressão, de confusão ali, qual será a minha e a sua reação, né? Vamos seguir aqui que ainda tem bastante para esse capítulo 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhe disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você vê que Jesus está triste, ele está angustiado. E a gente vê que vai acontecer aqui a hematrose, que é quando as veias do rosto se rompem, né? E ali é como se ele estivesse suando sangue. E Jesus, ele derramou 7 vezes o sangue dele em lugares específicos e que era
para um propósito específico, né? E isso aqui, as veias romperam porque era era uma pressão muito grande, era um estresse muito grande que ele estava passando. E aqui ele queria a ajuda de alguém. E aí os 3 discípulos mais chegados não puderam ajudá-lo. E ele, além de ficar muito triste, ficou chateado com isso, né? Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele 3 vezes pediu para que Deus afastasse o cálice, porque ele sabia que ia ser uma grande dor, ele sabia que ia ser terrível. E esse momento de crucificação é uma dor muito grande, mas não era só a parte física que ele estava falando, era principalmente da parte espiritual, porque esse cálice era o meu pecado, é o seu pecado. Era o pecado da humanidade toda que Jesus ia assumir. Ele nunca pecou e ele ia assumir agora o nosso pecado. E o pecado nos afasta de Deus, ele não queria estar longe de Deus. Então, assim, foi aí que na cruz ele grita: Lama, lama, sabactã, Jesus, Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama, sabactã, Deus meu, por que me abandonaste? E é justamente por causa desse cálice. Então, ele pede para que Deus retire dele esse cálice, né? Ele pede 3 vezes isso, e eu imagino que o mesmo anjo que trouxe a notícia para Maria que ela ia engravidar do Filho de Deus, o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, eu imagino que ele ali também veio e deu aquela cartinha para Jesus, tipo: não é possível, você precisa beber esse cálice. E Jesus: beleza, então que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. E isso é um conceito meu, viu? Não está escrito que o anjo Gabriel apareceu, não, mas eu acredito muito que ele teve ali para fortificar Jesus, dizer: é preciso fazer. Ok. E ele, então, versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que eu não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes o meu espírito e o seu espírito estão prontos, mas a carne é fraca, né? Então a gente precisa vigiar, precisa ficar firme e forte no Senhor. E sim, ter amigos que ajudem. Ele estava implorando ali para os 3, né? Pedro, Tiago e João, para ajudarem ele em oração, porque ele não estava conseguindo sozinho. E misericórdia se fosse eu, que eu durmo cedo, não consigo ficar acordada à noite, de madrugada, é um Deus nos acuda isso para mim. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele está dizendo: eu não tenho outra forma, não. Eu posso ficar longe desse cálice, do pecado da galera, eu não quero aquilo para mim, não. Mas ok, que seja feita a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, ou seja, muito cansado, né? Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes, né? Se for possível, a pasta de minhas casas. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que vai me trair. Então Jesus passou aquele tempo ali, precisava de ajuda, não encontrou força nos discípulos. Os discípulos estavam muito cansados. Imagino que eles tiveram que preparar a Páscoa, eles tiveram que ficar andando de um lado para o outro, fizeram tanta coisa. Jesus vinha de uma maratona de curar pessoas, né? De fazer tantas coisas. Eles viviam uma maratona 3 anos e meio. E agora era a hora do homem ser entregue, né? E agora ele precisava de ajuda. E aconteceu, a gente viu. A gente conhece a história. Vamos lá, versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. E dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Você sabe que aqui foi Pedro, né? Pedrão, né? Ele falou que ia morrer com Jesus, que bababá. Ele achou que o reino ia ser por guerra, né? Ia ser por luta. Ele estava com uma espada ali, mas Jesus diz: Epa, não é desse jeito não.
Não é desse jeito não, vamos lá. A gente viu que foi Pedro que puxou a espada e decepou ali, né? Feriu o servo do sumo sacerdote e tirou a orelha. Uma vez eu vi um filme, né, dessa cena, e o cara se ajoelhou, gritando, chorando, e veio Jesus. Aí Jesus repreendeu Pedro, veio, pegou a orelha e colocou de volta. Que coisa incrível. Versículo 52. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Sabe então como estão se cumprindo as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então Jesus deixou muito claro aqui que ele não é um daquelas rebeliões que vem, sabe, as pessoas acham que Jesus era, esqueci o nome agora, mas que ele era disso, sabe, de fazer guerra e tudo, e não é. Inclusive ele deixa muito claro isso aqui. Ele teve o tempo todo ali falando e não foi preso, então não precisava desse negócio todo. E aqui a gente já vê que a galera fugiu, né? Vamos seguir aqui, que aqui finaliza esse capítulo 26. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa haviam reunido o mestre da lei e líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus, e diga-nos. Tu mesmo dissestes, respondeu Jesus, né? Como disseste. Cadê? Respondeu Jesus. Mas digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfêmia! Blasfemou! Porque precisamos de mais testemunha? Vocês acabaram de ouvi-la blasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto, lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Bom, a gente finaliza aqui, mas eu ainda queria falar sobre o sangue de Jesus que derramou lá no Getsemane, que foi a primeira gota de sangue que ele derramou ali do rosto, né? Que fala sobre a traição. A gente vai já finalizar aqui, mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Fala sobre a traição. Eu e você, em algum momento, nós vamos ser traídos. A gente precisa fazer o que Jesus fez, né? Ele orou, ele teve ali, ainda que estivesse em agonia, com dor. Essa gota do sangue de Jesus, do rosto dele, é justamente para curar essa dor da traição que eu e você sofremos algum dia, para que a gente não fique presa nisso, fique traumatizada e nunca mais dê chance, seja para amar nossos irmãos, né? Sejam as pessoas mais próximas, seja um cônjuge, seja pai, mãe, seja quem for. A gente precisa declarar essa gota do sangue do rosto de Jesus, quando ele suou gotas de sangue ali no jardim do Getsemane, em agonia com a dor da traição. Amém? É algo mais profundo, eu resumi, é o resumo do resumo, mas cada gota do sangue de Jesus tem um propósito, e esse foi o primeiro propósito, para nos curar da dor da traição. Vamos seguir aqui, é que está muito grande, estou correndo, mas a gente conhece aqui, Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outro criado viu e disse que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito:
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui foi a grande mudança de Pedro, né? Ele primeiro ficou com muita culpa no coração, ele ficou muito sentido. Tem uma outra parte que a gente conhece, tá no livro de Marcos, de Lucas e de João também, essa palavra, que no mesmo instante que Pedro negou Jesus 3 vezes, os olhares dele se cruzaram. Jesus estava um pouco mais distante, mas dava para ver. E aí foi que Pedro teve estalo e lembrou do que Jesus falou. E ali ele saiu dali, chorou amargamente, não acreditava no que tinha acontecido, no que ele tinha feito. Ele andou com mais 3 anos e meio, ele amava o mestre, ele seguia. Você viu que até a forma dele falar denunciava que ele era discípulo de Jesus. Como é que ele pôde ter negado Jesus 3 vezes? E muitas vezes eu e você também fazemos